Mas um dia, na presença do Senhor, felizes, uma data muito importante, maravilhosa de agradecimento. Pois é, a Jéssica disse que estava ruim. Aquece, né? Jéssica? Eu falei, Jéssica. Quase igual, né? Aleluia. Santo Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de Jesus escreveu aos Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Capítulo 20. Versículos 20 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 20, conhecida, né? Diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: irmão, é 20-20. Então o pessoal vai achar que, né? Disse-lhe Jesus, tem que ficar ligado, né? Versículo 22. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Pode sentar, irmãos. É bom nós estamos aqui reunidos nesse dia, um dia que comemoramos o Dia das Mães, uma data muito importante. Mãe é aquela personagem que está sempre do lado dos filhos, seja nos momentos difíceis, seja em qualquer momento. Geralmente, os pais que trabalham fora, quem fica geralmente em casa cuidando dos filhos é a mãe. E mesmo quando ela trabalha, ou quando não trabalha, melhor dizendo, ela também cuida dos filhos
emocionalmente, psicologicamente, moralmente e espiritualmente. Ela dá aos filhos uma guarita, uma guarda, assim como uma galinha, ela toma conta dos seus pintinhos quando eles são pequenos. A mãe faz assim também. Cuida, dá um preparo emocional para a criança, para o adolescente, para o jovem. Quando é ouvida, geralmente se dão muito bem. Conselho de mãe nunca pode ser rejeitado. E quando uma mãe fala, cuidado. É uma profecia. Acontece. Lembranças que eu tenho com a minha mãe é que ela não era uma mulher que ficava passando pano em ninguém, em nenhum dos irmãos, no sentido de tanto ficar falando que nós éramos melhores, bonzinhos. Não, nunca foi. Minha mãe nunca foi paparicar filho nenhum. Minha mãe não. Poucas vezes que eu me lembro, minha mãe me bateu forte. Ela me dava algumas chineladas, deixava o resto para o meu pai. Mas ela não deixava de forma nenhuma passar alguma desobediência, alguma circunstância que levou a gente a uma posição de ser um mau exemplo da vizinhança. Ela olhava, e quando a minha mãe olhava, eu já sabia o que vinha pela frente. Ela aprendeu a ler e escrever já numa idade bem avançada. Mas ela escrevia e lia a vida de uma pessoa só com um olhar. Minha mãe era uma verdadeira profeta. Quando ela orava, Deus realizava o que ela queria. Quando ela orava, no outro dia ela falava: orei e falei com Deus assim, assim, assim. Ela não falava: ó, Deus me falou que vai dar a resposta. Não dizia, só dizia que tinha orado. E quando a gente ouvia que minha mãe tinha orado, e ela não orava sempre por algum motivo importante, ela orava para todo mundo, todos os meus irmãos, comigo oi. Mas ela tinha uma coisa: ela tinha uma mente para gravar quando você fazia alguma coisa errada. E quando meu pai chegava, depois de 2 meses, 3 meses, estava no mar, ela lembrava tudinho. Daqueles 2, 3 meses que meu pai não estava, a gente vivia no céu, não apanhava. Agora é o seguinte: na hora que ela falava, o almoço está pronto, ela gritava. Quem não estivesse na mesa sabia que ia ficar por último. Todos sentavam naquela horário, ninguém atrasava para nada. A gente almoçava, a hora do café, a mesma coisa. E sempre tinha a minha casa alguns lugares vazios ou fora da mesa, onde ela sempre chamava pessoas. E ela conhecia que vida aventureira, pobres,
que ela cuidava deles, no sentido de sempre fazer um shortinho para os filhos. Ela era uma ótima costureira. Fazer uma camisa para os filhos daqueles homens que não tinham dinheiro para nada. Então eles sempre traziam, em gratidão, um cacho de banana, algumas coisas que até tinha na nossa casa, mas eles faziam isso em agradecimento. Ela sempre tinha um biju para dar para eles o café e um pirãozinho de peixe, sempre tinha peixe na minha casa, para dar para eles, porque eles vinham de lá, já tinha um lugarzinho e sabia onde tinha que parar, na casa. Alguns diziam da mãe Odília, outros diziam da avó Odília, outros diziam só da Odília. Era a casa. Não falava do meu pai, falava dela. Isso marca a gente porque depois que a gente cresce, aí você imagina, cresceu, agora você já é adulto, você não vai ouvir mais nada, porque sua mãe não tem mais nada a te dizer. Pelo contrário, parece que depois que nós casamos é que a mãe tem mais coisa para falar. O fato é que muitos de nós crescemos e achamos que a mãe não tem mais sabedoria do que nós. Achamos que sabemos mais do que nossa mãe. E por isso não ouvimos. Ou fingimos que ela está falando, fingimos que ouvimos, mas nossa mente está vagando. Fazemos coisas erradas. A mãe já tinha dito há algum tempo, se nós não fizéssemos, andássemos daquela forma, ou não tivesse aquela amizade que aconteceria, cuidado que deveria ter e não teria. Se nós tivéssemos dado ouvido, nada aconteceria. O fato é que a gente cresce, acha que já sabe tudo, quando a mãe está lá sempre. Filho casado, 2, 3 filhos, chega em casa. Ô meu filho, está aí? Vem cá. Senta aqui. Senta no sofazinho. Ela senta do lado. Bota a tua cabeça aqui, meu Paulo. Bota a cabeça do Paulo. Casado. Todos. Não é só comigo. Começa a fazer cafuné. Conta como está a tua vida. Como está com a tua esposa? Como estão os teus filhos? Você viu o seu irmão? Ele não tem aparecido aqui. Ele está bem? Isso eu me lembro como se fosse hoje. Agora, isso me faz falta. Era a minha amiga, a minha conselheira, a minha melhor amiga, a minha confidente. Tudo que eu podia falar, as coisas banais e erradas que eu tinha feito, eu falava tudo para ela. Ela ouvia minha confissão. Falava, alertava, conversava. Eu nunca vi minha mãe correndo atrás de um filho, dando chinelada. Ela falava, teu pai vai falar contigo depois. Pronto, isso já era suficiente para a gente já ficar tremendo até meu pai aparecer. E quando meu pai chegava, aí era o homem. Meu pai era um homem. A palavra dele, tranquilo, muita fé, muito reconhecido pelas pessoas como uma pessoa de palavra. Os amigos dele, você contava, os amigos não era qualquer um, e só pessoas importantes, entre eles o pastor Ademir, um dos melhores amigos dele. Homens, no sentido real da palavra. E outros tantos que ele fez amizades. Ele tinha pessoas que conheciam ele e ele conhecia. Essas pessoas, ele dava um bom dia, boa tarde, porque meu pai foi muito
sempre foi muito educado. Mas ninguém passava a perna nele. Era o último a sair do barco. Era o primeiro a voltar com peixe. Porque Deus dizia para ele, vai para tal lugar. Ele ia, matava o peixe e vinha. Aí o pessoal, nós fomos para tal lugar, nós matamos a noite todos os barcos. O que só você achou? Aí ele dizia, olha, eu tenho segredo, mas não posso contar para vocês. E minha mãe é aquela. Uma das maiores crises que meu pai teve era aquela mulher que ficava em casa respondendo por ele. Em todas as questões, financeiras principalmente. Não tem dinheiro. O barco foi a pique na praia da Marambaia. Minha mãe, não tem nada com o barco e a pique. Aqui em casa não vai faltar pão. Aqui em casa não vai faltar nada. Leite as coisas aqui. Deus vai me ajudar. E eu com a pessoa dos estudos. E fazia roupa para todo aquele lugar. E a gente de todo ano jeito para fazer roupa com ela. Ela é aquela autêntica lá de Provérbios, não é. Provérbios 31, isso. Provérbios 31. Aquela que vai e prepara tudo enquanto o marido está fazendo, está indo, trabalhando, fazendo outra coisa, é aquela que prepara o ninho dos filhos e faz com que os filhos não passem frio. Essas coisas marcam a gente. E quando chega num dia de hoje, tudo vem na memória. Então você passa um dia saudosista. Porque você teve uma mãe, o real sentido da palavra. Obediente a Deus. Batizado no Espírito Santo. E quando falava, era uma profeta. Não falava muito. Não era de conversar muito. E nem gostava de receber muita gente em casa. A gente brinca com meus irmãos, a gente ri. Quando ela fazia que quando vinha alguém que ela não queria, sabia que a pessoa tinha problema de ficar falando de todo mundo, ela não queria receber. E ela tinha uma maneira da pessoa ir embora rapidinho. Ela tinha um tipo de um lenço. Ela nunca andou, nunca, de noite, sem o lenço. E ela fazia os lenços. Porque qualquer sereninho que ela pegava, ela dava tosse. E isso eu adquiri. Eu tenho esse, o único irmão, o único filho que tem problema com sereno sou eu. Eu só não ando de boné. Eu não gosto. Eu tinha que andar de noite. Eu não posso ficar muito tempo no sereno. E ela, quando via alguém chegando, ela já botou o lenço dela. A pessoa veio tudo saída. Pronto. Porque tem pessoas que você tem que dar pouco assunto, senão te contamina. E ela ensinou isso muito bem. Ela nunca disse para mim nada de nenhum irmão meu. Perguntava sobre eles, mas nunca me disse, olha, o de tal fez isso, o de tal fez aquilo. Nada! Eu ia saber pelos outros, pela minha mãe, nunca. Eu quero dizer a vocês, mães, vocês são mais do que heroínas. São mais do que uma fortaleza nos dias difíceis, para aguentar os temporais da vida. Que elas trabalham, lutam, no dia a dia, como a maioria hoje fazem, por pela necessidade.
Deus abençoe vocês. Esta mensagem de hoje não tem muito a ver com o que eu falei a respeito de minha mãe, a respeito de uma mulher que pouco é falada ou pouco é mencionada. Eu gosto de tocar em assuntos pouco falados. Esta mulher é a tradição. E o nome dela é falado e tratado lá na crucificação de Jesus. A mãe de Tiago e de João, o nome dela é Salomé. E o pai, vocês conhecem, Zebedeu. E esta mulher, ela quando sabe que seu filho, os seus dois filhos foram chamados por Jesus para um trabalho, para um serviço, para um ministério, de andar com Jesus como discípulos e Jesus como mestre, ela, em vez de ficar triste, em vez de ficar falando alguma coisa de fiquei sem meus filhos agora não vão mais me trazer peixe, não vão mais pescar, não vão mais ajudar o pai, você não vê essa mulher reclamando. Sabe o que essa mulher faz? Ela se alegra e, na medida do possível, quando Jesus estava nas cercanias, ela sempre estava lá. Ela era uma das mulheres que estava perto da Verônica, pouco falada na Bíblia. É a mulher perto de Maria, tido também pela tradição como prima da própria Maria, mãe de Jesus, ou irmã, melhor dizendo. A tradição é que diz que Tiago e João eram primos de Jesus. E essa mulher está sempre perto, quando em Jerusalém, ou quando ela sempre viaja perto deles. Parece que essa mulher acompanha. Por quê, pastor? Porque aqui nessas últimas horas em que Jesus estava na terra, há 1 ou 2 semanas perto de ser crucificado, ela está lá. E quando da crucificação, ela está lá. Então ela faz a pergunta, porque ela viu os filhos saindo de casa, pegando as trouxinhas deles, acompanhando Jesus. Ela viu que esses meninos andavam pela Judéia, Galiléia, Samaria, mas ela tinha uma confiança, uma certeza que eles estavam bem, porque ela cria que Jesus era o Messias. Ela creu que Jesus era o Filho de Deus. Ela creu que quando os filhos dela são chamados por Jesus, é uma honra para a casa dela. Mas havia um porém. Nesse tempo todo, nenhum discípulo cogitava de Jesus não ser o rei que eles esperavam. Os discípulos todos falavam que Jesus seria o rei de Israel, destronaria o reinado de Roma e libertaria Israel do jugo romano. E todos que estivessem perto do Messias, que era Jesus Cristo, estariam muito bem na vida. Na mente dela, meu filho saiu da pesca para ser um missionário, mas vai se dar muito bem. Por quê? Ele vai estar junto de Jesus. E uma coisa séria, uma coisa muito importante, ela sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela pode ouvir e certamente viu muitos milagres feitos pelo Mestre. E ela sabe que quem estiver com Jesus, na hora que
tomar o reino de alguma forma, vai se dar bem. E o que ela diz? Mestre, primeiro ela adora, ela se curva. É importante cada detalhe dessa palavra. Eu não estou falando apenas aquilo que está escrito, mas aquilo que o grande escreve. Ela se curva e adora, e com muito cuidado, muito gentil, ela diz para Jesus na certeza de que ele é o rei que vai reinar. Mas na mente dela, como todos os discípulos, vai reinar na terra de Israel. O motivo dela é bom, mas a verdade daquele motivo era que não era bem assim. Ela não entendia o espírito da palavra, o porquê Jesus realmente veio. Ela tinha a certeza que ele era o rei que viria reinar sobre as nações. Ela tinha certeza disso. Ela viu os filhos dela saindo de casa. Meus filhos saíram de casa. Estão 3 anos fora de casa. Eles merecem alguma coisa. Eles merecem se dar bem. Eles são trabalhadores. E eles são fiéis às palavras do Mestre. Eles nunca deram vexame. Nunca deram mau testemunho. Eles sempre, quando precisou, estavam lá. Pedro, Tiago, João. Os momentos mais importantes de Jesus estavam lá. Tiago, que no inglês é o James, quando você vê Bíblia de São James, é Tiago. Você vai ver que eles são pessoas que dão exemplo para toda a sociedade. Nunca deram um mau exemplo. Por causa da sua mãe, que lhes ensinava constantemente sobre serem obedientes e não serem pessoas que lesassem alguém, deixassem alguém mal. Então esses meninos foram criados de uma maneira a ter uma consciência de fazer o que é certo, porque davam ouvido à mãe. Esta mãe agora tem o direito de orar. É um pedido, mas aqui é uma oração. Por isso que essa mulher se torna uma intercessora fiel. Só que como todas as mulheres de oração, quando oram pelos filhos, sempre exageram. Abençoa meu filho, dá vitória meu filho, e já vê, e já vislumbra o filho em cargos importantes. Já vislumbra o filho sendo uma pessoa abençoada, porque ele é uma pessoa de fé, ora sim. Nunca menos. Nunca quer ver um filho num estado em que ele seja jogado para cá, para lá, pela sociedade. A mãe não, Deus, imagina uma mãe grande. Não deixe meu filho por cauda, faz o meu filho ser por cabeça. Glória a Deus. Essa é a oração. Eu entendo o que essa mãe está pedindo para Jesus. Eu entendo a oração. Eu entendo a oração de Salomé. Eu entendo. Porque eu vejo nela um amor pelos seus filhos, mas eu vejo nela um amor ainda maior por Jesus. Olha o que ela está dizendo aqui. É muito importante, gente, que os meus filhos no seu reino estejam uma à tua direita e uma à tua esquerda. Alguém vai pensar, como alguns pensaram ali, poxa, essa mulher está querendo demais, está junto aí, já chamado por ele, já não é o máximo. Não, porque quem tem fé não tem limite.
limites. Aleluia! Fala comigo. Quem tem fé? Quem tem fé Não tem limite! não tem limite. Eu entendo essa mãe, porque ficou sem os seus filhos 3 anos em casa. Eu entendo ela não sabia que ia passar só 3 anos. Ela entende que os filhos vão ficar a vida inteira com Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção? Que ela fala, uma direita, o outro esquerda. O que significa isso? São as pessoas mais importantes de um meio numa tradição judaica é quem senta à direita e quem senta à esquerda. As pessoas dão peso. Então ela está colocando uma responsabilidade de Jesus. Tu chamou? Tu vai fazer tudo agora. Importante desse reino. Só que ao mesmo tempo que ela fala isso, traz algo espiritual. Talvez ela nem perceba. Ela está dizendo, e quando chegar a hora, eu quero que os meus filhos estejam bem perto de ti. Amém, aleluia. Vou falar de novo. Isso merece glória mais alto. O mais que eu quero é que os meus filhos sejam pessoas importantes do seu reino. Eu quero que eles sejam não somente importantes do seu reino, é que eles fiquem bem perto de ti. Glória a Deus. Que ora, impede que o filho estar perto de Jesus é a mãe que ama muito o seu filho. Aleluia. Tem coisas na Bíblia que você começa descobrindo aos poucos. E você vai meditando nelas e vai percebendo quantas vezes a gente ora por coisas sem perceber, achando uma coisa e Deus faz outra. Aí a gente pensa assim, Deus não me ouviu. Ouviu, as coisas estão acontecendo, vão acontecer, a tua oração vai ser respondida, mas não do teu jeito, vai ser do jeito que Deus tem para fazer. A maneira de Deus sempre vai ser melhor. Glória a Deus. Jesus olha e diz assim, interessante que Jesus não chama a atenção dela, sabe por quê? Ela está conversando com Jesus e os dois estão assim, ó. Os dois cúmplices. Conversaram isso antes. Quando eu estiver perto dele, eu vou falar para ele, para colocar vocês lá direito e esquerdo dele. E quando ele perguntar alguma coisa, eu quero que vocês confirmem. Aí Jesus pergunta e diz assim, eles estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? Ele perguntou para eles, não perguntou mais para ela. E eles responderam, sim, estamos. Aí ele traz um assunto sobre o que é o reino, sobre como é o evangelho. Essa questão de sentar à direita e à esquerda não diz respeito a mim. Eu não vim aqui mostrar ao mundo quem vai ser a pessoa que vai estar do meu lado direito ou esquerdo. Não, isso é coisa do meu Pai. Aí Jesus tira a responsabilidade dele, porque a responsabilidade dele é esta. Agora, se vocês tomar o cálice de morte e o cálice do sofrimento, então vocês vão poder entrar e estar no reino. Aleluia. Porque no reino não existe essa questão como na terra. É o que Jesus está dizendo, bem claro. No reino é diferente. No reino, quem vai estar perto de quem é Deus Pai quem vai dizer. Mas há segredos que podem se aproximar disso que você está pensando. Como é? Passar pelo cálice de morte e sofrimento. Vocês estão dispostos? E os
Sim! Aleluia! Alguém diz, mas a história acabou para Salomé, a história acabou para eles nessa questão. Não! Ali começa a oração a fazer efeito. Que Tiago e João, eles se aproximam mais de Jesus do que nunca. João, ele se aproxima tanto que no momento da morte de Jesus, ele está lá pertinho da cruz. Tiago não está, mas João está. Com isso, ele tem algo a receber de recompensa. Essa ação de ele estar ali e não ir embora, e não se afastar, e não fugir como os outros fugiram, com medo dos romanos e dos próprios principais dos judeus, ele fica, aconteça o que aconteça, ele está lá. Aleluia! E de uma certa forma ele estava dizendo, eu estou perto de Jesus, mais do que nunca, eu estou pertinho da morte dele. Eu estou vendo ele morrer. E quando Jesus vê isso, filho, eis aí tua mãe, da sua própria mãe. Mãe, eis aí teu filho. A João ficou responsável de Maria, a mãe de Jesus. Passando alguns dias, Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, e na casa onde Jesus Cristo vai ressuscitado, está lá João e está lá Tiago. Todo momento que Jesus aparece, antes de ascender aos céus, dos 40 dias, as 3 vezes que ele é manifestado aos discípulos, está lá João e Tiago entre os discípulos. Jesus assunta aos céus e disse, antes de subir, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos obedecem. E eles estão lá buscando a Deus, e o Espírito Santo desce sobre eles numa glória, e foi vista por eles língua como repartida de fogo sobre a cabeça deles, e começaram a falar em mistério. Estava lá Tiago e João, Tiago mais velho, pois sempre quando vai tratar do assunto dos discípulos, Tiago é falado antes. E na tradição judaica, quando um nome é falado antes do que o outro irmão, o mais velho sempre vem antes. Passam os dias, eles estão pregando o Evangelho. Herodes Agripa I aprisiona Tiago, e para acabar com aquela febre de cristãos, passa a espada em Tiago. A oração de Salomé caiu por terra? Não. Ela não queria que eles ficassem perto de Jesus. A gente pensa numa coisa, a pessoa fazendo outra. Por que ele morre? Porque ele é fiel. Por que ele morre? Porque ele ama Jesus. Por que ele morre? Por que ele morre? Porque ele sabe que a sua mãe lhe ensinou a nunca duvidar do que Jesus é.
estiver, Onde você estiver, perto ou longe, de casa ou em qualquer lugar da vida, esteja sempre perto de Jesus. glória a Deus. A mãe entendia que Jesus trazia segurança. Salomé entendia que Jesus trazia proteção. Salomé entendia que com Jesus tudo ia bem. Mesmo quando viesse a tempestade, mesmo quando viesse as negras nuvens, mesmo quando a noite chegasse, tudo ia bem se estiver perto de Jesus. Que mãe maravilhosa! Aleluia! Ele morre e se torna o mártir dos discípulos. O primeiro discípulo chamado por Jesus morre. Alguém diz fracasso. Não, vitória, oração respondida. Mas estava certo que Jesus mais rápido. Exemplo para a igreja de fé, exemplo para a igreja de amor, exemplo para a igreja de obediência. Venha o que vier, custe o que custar, eu não abandonarei Jesus. Se tiver que morrer, eu morro por Jesus. Ele foi fiel. O que eu vou buscar na história, com o primeiro discípulo Marte do Evangelho, morrer por Jesus não é fácil. Aleluia. O tempo passa, os discípulos vão pregando o Evangelho com poder, a glória desce, a igreja cresce. As igrejas estão em todos os lugares. Querem matar João. As palavras de Jesus é essa: se vocês suportam o cálice da morte e do sofrimento, o cálice da morte passou Tiago, e o cálice do sofrimento passou João. E ele disseram naquele dia: sim! E a mãe estava do lado. E quando você faz uma promessa perto da mãe, meu irmão, ela vai sempre lembrar. Ela nunca vai ficar para trás, ela sempre vai lembrar. Olha o que tu prometeu. Olha o que Deus falou. Tu tem promessa. Aleluia. Glória a Deus. E Deus dá sonhos com a mãe, gente, com a gente. Deus dá sonhos. Ela tem 10, 8 filhos, 10, 12, 15. Mas tem sempre um sonho para alguém, para um deles, para mim. Minha mãe tem alguns maravilhosos. Tem sempre um sonho de esperança. Aleluia. Passa o tempo. João é perseguido. É colocado num tacho pela tradição que diz: um tacho de óleo fervente não morre. Glória a Deus. Por causa do Evangelho, por causa de uma oração, a oração da mãe não deixou ele morrer, gente. Já que não morre, vai para Patmos, uma ilha deserta onde só ia para lá os malfeitores de grande periculosidade. E lá, em pleno lugar caótico de prisão, além das surras e sofrimentos diários, além da comida muito fraca, além do sistema tudo contra, ele tem a revelação do Apocalipse. O que é a revelação do Apocalipse? É a história da igreja no seu final glorioso. Ou seja, a oração de Salomé está acontecendo e todo mundo está vendo. Salomé não quer.
Ele não morre. Ele é solto para terminar os seus dias em Éfeso. E quando ele levantava em Éfeso, ancião, cabeça branca, velhinho, magrinho, os irmãos levantavam ele. A tradição diz que levantava com muito custo, ele pouco podia andar. E quando levantava a voz, ele dizia: irmãos, amai-vos uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. E sentava novamente. Morreu de velhice. Alguns falam que beirando os 100 anos. Morreu, mas ficou na história como o apóstolo do amor. Aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Quer lugar mais próximo do que esse? A mãe orou: Senhor, que o meu filho seja um lado na tua direita e na tua esquerda. Jesus disse: se vocês passarem pela morte, tomar o cálice que eu tomei. Jesus não disse para ela: não, isso não é para você, mulher. Mas quando eles disseram: sim, estamos juntos, esta oração dela a gente concorda, vamos contigo até o fim. A oração de uma mãe foi respondida. É o tema dessa mensagem dessa noite. Glória a Deus. Ouve como Deus responde uma oração de uma mãe. Como não responder a oração de uma mãe? Às vezes você quer que a resposta seja de uma maneira, mas muitas vezes a resposta é de outra maneira. Aleluia. Esta noite, no dia das mães, que o Espírito de Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Aleluia. Quem é filho aqui, quem é filho e recebeu um conselho de mãe, então levanta a mão assim, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero que vocês todos que estão aqui digam a voz que Deus te deu. Não fica com vergonha não. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigada, minha mãe. Mesmo que ela esteja aqui, mesmo que ela já esteja na glória, mesmo que ela tenha passado para a eternidade, você pode dizer: muito obrigado, minha Minha mãe. mãe. Tudo que você falou foi importante na minha vida. Aleluia. Glória, glória. Estou aqui, minha mãe. Tu não pode viver agora, mas um dia nos encontraremos. Glória a Deus. E Deus deu essa vitória para essa mulher. Aquela mulher que teve o cuidado de pensar alto pelos seus filhos. Mesmo que ela tivesse um pensamento distorcido do que realmente Jesus veio fazer na terra, mas não importava. O que importava era o desejo dela dos filhos não saírem de perto de Jesus, e isso foi aceito por Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Minha mãe aqui, minha mãe, levanta a mão. Eu quero orar por você. Eu quero que você se aproxime do altar. Glória a Deus. Só mãe, pastor Paulo. Casa do Senhor, não, nada de filho, só mãe. Esse negócio hoje é com a mãe. Olha, esse sofrimento de vocês, nem o filho entende, só Deus. A luta de vocês, ninguém entende, só Deus. Às vezes nem o marido entende, só Deus. Amém? Depois você pode abraçar seus filhos à vontade, mas agora é você e Deus. Nós estamos aqui na presença de Deus. Deus ama muito vocês. Pegue esse amor que Ele tem por vocês e faça dele algo importante na vida. Profetiza sobre a vida do teu filho.
vida. A glória de Deus nesse lugar. Nosso culto é simples, a palavra é simples, mas o poder de Deus é inigualável. Eu quero que você profetize isso na vida da sua casa, meus filhos, agora. Assim como Salomé falou com Jesus, mesmo no pensamento que ela tinha muito fraco sobre eternidade, sobre o céu, mesmo que ela não tivesse tanto entendimento sobre o reino, mas ela orou pedindo algo que seria melhor, na cabeça dela, melhor para os seus filhos. Aquilo que você entende melhor para o teu filho, aquilo que você colocou no teu coração pela tua filha, aquilo que você colocou no teu coração pela tua família, você vai orar para marido, você vai orar para teu marido, para teus filhos, você vai clamar pelas pessoas que ainda estão vivas, importantes na tua vida, se é pai, se é mãe, e aqueles que já foram, você vai agradecer a Deus pela vida deles, que passaram pela tua vida e deixaram marcas importantes de fé. Todas as mães aqui estão, mães, receba de Deus esta mensagem, receba de Deus esta palavra. Esta noite vocês estão adorando a Deus. Salomé adorou. E foi uma oportunidade única, porque a outra semana ele já seria crucificado. Ela não podia perder tempo. Não perca tempo agora. Não fique pensando que a vida é muito longa e que você vai ter uma oportunidade para falar com ele. Você está vivo e nós não sabemos até quando. Então, Deus tem vida. Você vai orar agora. Vai conversar com Deus da maneira de Salomé. Se pode imitar alguém, imita ela. Ela se prostra perante Jesus. É o momento de se prostrar. Isso mostra humildade, reconhecimento. E pede a Ele aquilo que está preocupando você. O que preocupava ela era o cuidado que ela queria com os seus filhos. Ela queria que os seus filhos estivessem bem. E para ela estar bem é perto de Jesus. Você vai orar pelos seus netos. Você vai orar pelos seus filhos. Seja a oração que você tiver, creia. Jesus está aqui em espírito, ouvindo a tua oração. Assim como estava naqueles dias, assim como estamos nos últimos dias da igreja na terra. Senhor, aqui estão essas mães. Elas estão clamando por ti. A tua palavra foi pregada, anunciando o clamor de uma mãe é importante. E mesmo o Senhor ensinando, e mesmo o Senhor exortando de uma maneira muito amável, e mesmo o Senhor mostrando a verdade do Evangelho, essa palavra dessa mãe entrou no coração de Jesus e penetrou os céus, e o Pai recebeu e honrou a oração daquela mulher, honrou a fé, honre a fé dessa mãe que está aqui nessa noite. Essa mesma Salomé estava lá no Pentecostes. Essa mãe que está aqui na minha frente, ela também crê no poder do Espírito Santo. Ele agora, as orações sejam poderosas, a oração seja a melhor possível. Senhor, o que as mães querem é que seus filhos sejam uma bênção. O que
Deus viver pertinho de ti. Nada pode destruí-los. Pertinho de ti. Nada pode acabar com os deles. Ore, Maria, ore, bem alto. Ore. Aquilo que você tem no coração e deseja para os seus filhos. Ore agora. Essa noite se transforma numa noite profética. Em nome de Jesus, ouça a oração dessas mães. Ouça a oração dessas mulheres. Elas estão humilhadas perante ti. Elas te adoram agora, reconhecendo que o Senhor é Deus. Sai da casa delas agora. Está na família deles agora. Faz um milagre. Mostra que a oração de uma mãe ainda é poderosa. E o melhor aconteça! O melhor aconteça! Em nome de Jesus! Amém! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe a todas as mães aqui! Nessa noite! Em todas as mães de todos os lugares. Onde esse dia vou falar. Deus abençoe. Senhor de Deus. Amém? Eu quero que vocês, mães, abracem-se um mais outro. E o mundo aí, ó. Você não sabe a luta que essa mãe passa. Você não sabe a luta que essa mãe já passou. Quando a carne se casa, você dormir. Não, meu filho. A hora de voltar no lar. A hora de voltar dentro do lar. Nós vamos dar os nossos anúncios. Glória a Deus, aleluia.